Meus queridos e minhas queridas, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque hoje a gente vai fazer algo muito, 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 muito especial. Não só para a sua vida, você está acompanhando uma sequência de aulas com os professores na Mentoria Divina Riqueza, que estão com as inscrições abertas. Vários de vocês já entraram na turma. A gente está aprendendo cada noite com um dos professores. Nós já tivemos pessoas maravilhosas passando por aqui, que agregou muito a vida de vocês. Eu estou recebendo muitos comentários no WhatsApp, através das mídias sociais, agradecendo, dizendo que foi o maior presente que poderia ter ganho para 2026 ser realmente um ano de ouro. A gente está trabalhando para isso, para vocês poderem dizer ao final de 2026 foi o melhor ano da minha vida. E nunca é tarde para começar e colocar em prática tudo que você tem para agregar para o mundo. Acontece o seguinte, você vai notar uma coisa muito curiosa quando você entrar no Divina Riqueza. Você vai começar a perceber que você tem dons, capacidades, aptidões que Deus te deu, e o nosso Deus não comete erros, ele deu capacidades, aptidões muito especiais para cada um de nós, que estavam adormecidas. E como no Divina Riqueza a gente faz orações e ensinamentos diários por áudio, que vocês recebem no celular, a gente faz exercícios semanais, fáceis de fazer, gostosos, divertidos, mas que transformam muito a sua vida. E a gente faz aulas quinzenais, na primeira quinzena comigo, na segunda quinzena com um dos professores convidados. E a gente tem o nosso momento de oração diária, que eu não vou estar na casa de vocês aí checando se vocês estão fazendo ou não, mas a orientação vai ser que procure fazer meia hora de oração por dia, não para falar com Deus, mas para ouvir Deus, treinar o ouvir. Então, tudo isso faz parte do Divina Riqueza durante um ano, 365 dias. Para quê? Para realmente ter uma mudança profunda na sua mente, no seu coração e na sua espiritualidade. Se você colocar tudo isso em prática, não tem como a sua vida não mudar. Só tem um jeito do Divina Riqueza não funcionar para você. É você se inscrever e depois não ouvir os áudios, não fazer os exercícios, não participar das aulas. Aí eu não tenho varinha de condão. Mas se você colocar tudo isso em prática, não tem como dar errado, porque eu juntei o melhor time de professores do mundo, e cada um deles com uma área específica, todos ligados à espiritualidade e à prosperidade, mas com ângulos diferentes para te ensinar a realmente dar uma virada completa. E por que eu estou dizendo que hoje é uma noite muito especial? Porque quando você passa pelo Divina Riqueza, você quer ajudar mais gente. Você vai aprender coisas comigo, com os outros professores, você vai dizer, meu Deus, eu poderia ensinar. Eu tenho clientes que precisam aprender isso. Eu tenho amigos que precisam aprender isso. Eu tenho familiares que precisam aprender isso. Por que eu perco tempo assistindo porcaria nas mídias sociais e compartilhando piadinha divertida, mensagem falando mal de político, mensagem criticando os problemas da vida? Por que no lugar de fazer isso, eu não começo a compartilhar coisas muito especiais que vão transformar as outras pessoas em seres humanos melhores? E por que eu tenho que compartilhar só o que os outros produziram? Por que eu não posso produzir meu próprio conteúdo? Por que no lugar de só ficar colocando foto bonitinha de florzinha ou de pôr do sol, ou do alimento que eu comi no domingo, eu fui no restaurante, olha que lindos pratos, por que no lugar disso eu não posso ser um instrumento nas mãos de Deus para levar a palavra dele para o mundo, para levar os ensinamentos dele para o mundo, para, através do meu exemplo, ajudar a transformar vidas? O que eu estou contando para você? É um desejo que você já tem no coração? Não, mas é um desejo que vai acontecer dentro do Divina Riqueza. E quando eu pensei no professor que eu estou trazendo hoje para você, que foi uma pessoa que teve uma grande importância na minha vida, eu não estou pensando só em quem na turma de 2026, eu estou pensando em quem já começou em 2025 e está renovando para 2026 e manifestou esse desejo. Márcia, eu quero poder compartilhar com o mundo tudo que eu estou aprendendo aqui no Divina Riqueza. E aí eu falei, e se eu buscasse para eles a ajuda da pessoa que mais me ajudou a fazer com que, através das mídias sociais, eu pudesse ajudar vocês? E de quem que eu estou falando? Elias Mamã, que foi exatamente a pessoa que me ajudou a levar as informações que eu tinha para agregar no mundo, através do meu Instagram, para o dobro de pessoas que eu já tinha até aquele momento. Olha só, eu demorei 6 anos para conseguir 900 mil seguidores no Instagram. 6 anos. Quando eu conheci o Elias, ele começou a me ajudar,
Em um mês eu pulei para 1 milhão de seguidores, 100 mil seguidores. Em mais 4 ou 5 meses eu tinha dobrado o tamanho do meu Instagram. Então, Elias, eu devo isso a você e eu estou muito grata e muito feliz de poder te apresentar para a minha audiência, porque eu sei que você vai ajudar muitos alunos do Divina Riqueza a fazer esse papel de levar a palavra de Deus, o nome de Deus e os conteúdos de prosperidade para o mundo todo. Seja muito bem-vindo. Márcia, estou muito feliz em estar aqui, muito honrado. Você é uma pessoa que eu gosto muito do seu projeto. Eu vejo o quanto você se dedica em realmente causar uma transformação, um impacto na vida das pessoas. Para mim é um privilégio estar aqui, espero poder agregar com a sua audiência. E a minha missão é essa, é ajudar pessoas que realmente têm uma boa mensagem, uma boa ideia, uma boa intenção a chegar nas pessoas que precisam, né? Então, o que eu puder somar com a sua audiência, conta comigo, vamos fazer com que eles cresçam. O Elias, conta um pouquinho o que você faz hoje, então, explica um pouquinho mais como que você ajuda as pessoas, e depois a gente vai contar um pouco do teu passado, porque nem sempre foi assim, né, Elias? Nem sempre foi assim. Basicamente, o que eu faço hoje, Márcia? Eu ajudo pessoas a crescer no Instagram. E o que eu descobri? Apenas eu ter um bom conteúdo, uma boa mensagem, não é o suficiente hoje para você crescer no Instagram. Inclusive, tem muitas pessoas que têm um conteúdo mais simples, que crescem muito mais do que pessoas que têm um conteúdo técnico, faculdade, doutorado, mestrado. Não são essas pessoas as que mais crescem. Então, eu descobri que o algoritmo do Instagram, que é a ferramenta... Basicamente, o que as pessoas têm que entender, né? Você abre o seu Instagram, e aí aparecem vídeos para você. Quem determina quais são esses vídeos é o algoritmo. Porque, por exemplo, imagina que eu sigo 100 pessoas no meu Instagram. Eu não vou ter tempo para consumir o conteúdo que essas 100 pessoas postaram. Então, o algoritmo, ele escolhe, esse conteúdo aqui vai para a Márcia, esse conteúdo aqui vai para o Elias, com base nos gostos, nos interesses. E eu venho estudando, eu tenho 15 anos de experiência no marketing digital, formas de fazer a mensagem chegar mais longe. Então, eu criei um método para pegar uma pessoa que tem uma história de vida, uma vivência, qualquer tipo de conteúdo dentro dela, e fazer esse conteúdo chegar mais longe. Porque hoje, o que acontece com a maioria das pessoas é que ela posta um conteúdo e não mostra nem mais para os próprios seguidores. Então, por exemplo, tem pessoas às vezes que me procuram que já tem um número legal de seguidores, 100 mil seguidores, mas não cresce mais há anos, porque o conteúdo não chega nem para o seguidor. E eu criei um método para fazer esse conteúdo chegar para o seguidor e chegar para quem não é seguidor. Então, imagina que você tem uma mensagem dentro de você e essa mensagem pode ser ouvida, às vezes, por 1 milhão de pessoas. Se você usar as técnicas certas, por mais simples que seja a mensagem, e para as pessoas terem ideia, às vezes um conteúdo ensinando a dobrar uma camiseta do jeito certo, ele pode ser um conteúdo que vai chegar em 1 milhão de pessoas. Porque muitas pessoas não sabem como dobrar a camiseta de um jeito certo. Então é isso que eu venho fazendo hoje, ajudando pessoas comuns, profissionais de diversas áreas, a crescerem no Instagram, né? Muito bom, Elias. Me diz uma coisa, Elias, você já trabalha com a internet há 15 anos, mas não faz esse tempo todo que você trabalha com esse tipo de conteúdo, ajudando as pessoas a estarem nas mídias sociais. Antes disso, antes de fazer essa pergunta, deixa eu reforçar uma coisa que o Elias acabou de dizer. Tem gente que fica bravo, nem meus amigos estão assistindo o que eu postei, ninguém visualizou, eles não estão querendo ver, não estão querendo, vocês entenderam isso que o Elias falou? Não aparece para eles. Não é verdade que tudo que você põe no teu Instagram, todos os teus seguidores vão ver. Apenas aqueles que o Instagram deixar ver. Senão não aparece no celular deles e é importante você entender isso. Então, se a gente quer que as pessoas vejam, a gente tem que saber como fazer isso. É exatamente isso que o Elias vai ensinar. Elias, mas não foi por aí que começou a tua trajetória no mundo digital. Eu conheço bem, porque eu te conheci naquela época já. Não fui tua cliente, porque o teu... Ainda bem. Eram os homens e não as mulheres naquela época. Agora, a gente ouvia falar muito do teu trabalho, e a gente via que estava crescendo muito o teu trabalho, mas era um trabalho, vamos dizer, um pouquinho diferente do que as outras pessoas no mundo online estavam fazendo. Conta o que tu fazia e por que tu abandonou esse caminho e resolveu seguir outro caminho. Gente, se vocês estão achando familiar o rostinho do Elias, embora ele já mudou
muito fisicamente nos últimos 15 anos, mas alguém lembra de uma pegadinha do Camaro Amarelo? Se lembram, sim, é esse moço bonito que vocês estão vendo aí na tela. Então, Márcia, não posso dizer que eu não me orgulho tanto do meu passado assim, mas ele foi parte da minha história e ele é a prova do que Deus pode fazer na vida de alguém, né? Então, eu não comecei no marketing digital fazendo isso, né? O que que eu fazia para o pessoal entender? Eu ajudava homens a conhecerem mulheres no Tinder, no Instagram, com mensagem de texto. Então era aquele cara mais tímido, que tinha vergonha, às vezes ele olhava uma menina que ele gostava e não conseguia ter coragem de falar com ela. Só que por mensagem de texto ele tinha essa coragem, eu ensinava a ele como mandar as mensagens certas. E a principal dor desse cara que eu ajudava é que ele era ignorado, né? Então ele mandava mensagem para aquela menina que ele gostava e a menina não respondia para ele. E eu ajudava ele a ser ouvido por essas meninas. E a gente cresceu muito fazendo esse tipo de trabalho, né? Não foi por aí que eu comecei, eu tive essa ideia em 2012, no evento, você conhece bem o Érico também, foi no evento do Érico que ele deu essa ideia de um produto que vendia muito bem nos Estados Unidos, enfim, era para homens casados, né? Mensagem de texto para homens casados reaquecerem o casamento. E eu, na época, era solteiro, eu falei, pô, e se alguém fizer isso para homem solteiro? E eu comecei esse projeto. Foi um projeto que cresceu muito. Em 2017, em um ano, eu bati 1 milhão de inscritos no YouTube, que é uma plataforma mais desafiadora de crescer do que o Instagram. Então, eu consegui 1 milhão de inscritos muito rápido, assim. Eu tinha 100 mil alunos desse curso. E em 2017, eu tive um encontro com Deus, no momento que eu achava que era o meu auge, né? Porque se a gente olhar nos olhos do mundo, eu tinha tudo que um homem jovem que não conhece a Deus, como eu não conhecia, sonhava. Eu estava ganhando muito dinheiro, eu estava famoso, eu estava com sucesso com as mulheres também, eu tinha liberdade de tempo, eu morava sozinho, trabalhava com internet, então eu fazia os meus horários, podia viajar a hora que eu quisesse, tinha dinheiro. Tudo que um homem do mundo sonha, pô, liberdade, tempo, dinheiro, mulher, eu tinha. Só que nesse momento eu tive um encontro com Deus e ali eu percebi que eu era não era o cara que eu imaginava, o cara inalcançável, o cara bem-sucedido que eu imaginava. Naquele momento que eu tive a experiência, eu vi que na verdade eu era um cara totalmente frágil, emocionalmente, não estava preenchido emocionalmente, por mais que no mundo exterior as pessoas que olhassem para o Elias daquela época falavam, nossa, é um cara bem sucedido, é um cara que conquistou tudo aquilo que eu quero, mas por dentro eu não estava bem. E, e quando eu tive essa experiência com Deus, eu abri mão do projeto, né? Eu falei, cara, eu não posso ganhar dinheiro com isso mais, não é uma coisa que vai me preencher mais. Eu entendi que Deus tinha outros planos para mim. E só que no começo, e é uma experiência que talvez outras pessoas têm, quando se conecta com Deus, eu fiquei muito perdido. Eu não sabia o que fazer, eu não tinha as técnicas que você ensina para ouvir a voz de Deus. Eu fiquei muito perdido, sem saber o que fazer, e eu fiquei 2 a 3 anos em off do mercado. Para você ter ideia, eu tinha um canal que eu postava vídeo todo dia, postava vídeos da minha vida, da minha rotina, e eu parei de postar porque eu não sabia mais o que eu ia fazer. E eu fiquei buscando a Deus, pedindo uma resposta. Eu falei, pô, Deus, o que que eu faço agora? Eu não vou dar mais um passo se eu não souber quais são os seus planos para minha vida. E demorou um pouco para eu descobrir. Eu fiquei uns 2 anos bem perdido. Isso começou a afetar todas as áreas da minha vida ali, até a financeira, né? Porque eu não estava mais vendendo nada, não estava mais gravando conteúdo, não estava mais produzindo. E eu fui perdendo dinheiro nessa época, mas não me arrependo em nenhum momento, porque até era uma das conversas que eu tinha com Deus. Eu falei, Deus, eu acho que o Senhor não quer isso para minha vida, que eu perca todo o dinheiro, que eu tenha uma vida miserável. Eu tenho certeza que não é isso que o Senhor quer. Mas se for, eu vou. Se precisar ir para debaixo da ponte, eu vou para baixo da ponte, se for o caminho que o Senhor tem para mim. Mas eu sabia que não era isso que Deus tinha para mim. E depois de um tempo, as luzes começaram a vir, né? Eu entendi, eu estava ouvindo uma mensagem uma vez, e era aquela passagem da Bíblia de Pedro, da pesca milagrosa, né? Quando Jesus encontra Pedro,
e ele lança uma rede e não pesca nada. E aí Jesus olha para ele e fala, não, joga a rede ali. Aí o Pedro joga a rede ali e não, quase quebra a rede de tanto peixe que ele pesca, né? E aí logo depois, Jesus ele chega para Pedro e fala, eu vou te ensinar agora a ser um pescador de gente. Então, quando eu ouvi aquela passagem, eu entendi que Deus não queria mudar o meu ofício, porque Deus tinha me dado esse dom da comunicação. Para você ter ideia, Márcia, desde a escola, eu escrevia redações, não era digitando, né? Eu escrevia redações à mão que as professoras liam na frente de todo mundo, as minhas redações. Eu nunca tinha feito nenhum curso, nunca tinha feito um curso de escrita, mas eu já tinha essa habilidade de escrever coisas que as pessoas gostavam de ver, de ouvir. E era isso que eu fazia lá no Tinder, né? Eu ajudava os homens a escrever textos que as garotas que eles gostavam se interessassem por eles. E naquela hora me virou uma chave. Eu falei, pô, eu tava usando o dom que Deus me deu do jeito errado. E agora eu vou começar a usar o dom que Deus me deu do jeito certo, que é ajudando pessoas profissionais que têm uma mensagem a ser ouvidas na internet. Quando essa chave virou, eu comecei a criar o meu método para ajudar as pessoas a serem ouvidas. Então foi tudo Ô, Elias, partiu de querer vamos fazer o que Deus tinha. Vamos esclarecer uma coisa, porque quem está te ouvindo deve estar pensando, meu Deus, mas o que ele fazia não tinha nada de errado. Ele ajudava homens tímidos a conhecerem mulheres para poder viver um grande amor. A princípio, poxa, super nobre essa missão. Quanta gente que sofre porque não encontrou a alma gêmea, porque não sabe se comunicar, porque tenta mandar uma mensagem para a menina e manda uma mensagem idiota, mas o cara nem é um idiota, ele só não tem habilidade de comunicação. Por que não poder fazer um curso onde aprenda a escrever as coisas certas? Pelos comentários aqui, tem gente que já queria esse curso teu aí. Aliás, tem mulher querendo também. Como é que faz o contrário, Elias, para conquistar o homem? Mas a questão é que o teu curso começou bem e depois a coisa foi pegando um outro caminho, não foi isso, Elias? Na verdade, nunca começou legal, bem. Nunca não começou bem. Porque eu vivia uma vida de balada nessa época, né? Quando eu tive a ideia desse curso, eu vivi uma vida de sair com várias mulheres. Eu nunca repetia, para você ter ideia, eu nunca repetia a mesma mulher. Eu saí uma vez e não queria ver de novo. Então, se ela mandasse outra mensagem, eu ignorava, eu corria. E querendo ou não, todo esse projeto foi criado com base nessa minha vida, né? Então, eu não incentivava e não tinha nenhum problema. Teve muitos caras que casaram e veio me agradecer, mas não era essa a minha intenção. Minha intenção era ajudar o cara a sair com várias mulheres. Inclusive, essa era uma coisa que eu ensinava, que antes dele ter um relacionamento, ele tinha que conhecer várias mulheres, tinha que experimentar tudo e tal. E isso fazia parte do meu método, né? Até para ajudar o cara. Era da pá virada mesmo. Eu era da pá virada. Ele me contou uma vez, Elias, que quando chegou algum aluno teu dizendo consegui faturar 3 mulheres esse final de semana, e isso te fez se sentir muito mal também, porque aí tu enxergou o que estava acontecendo. Na verdade, isso até foi antes do meu encontro com Deus. Foi pouco antes, uns meses antes. Eu entrei no Instagram, aí tinha um cara com 2 mulheres no motel. E ele tirou uma selfie, elas estavam dormindo, com o rosto tampado, mas tinham 2 mulheres lá. E ele sorrindo, assim, todo orgulhoso, e ele me agradeceu. Ele, Elias, graças a você, eu tô com 2 mulheres aqui no motel agora, queria te agradecer, porque eu tô vivendo essa vida por sua causa. Aí ali bateu uma bad. Ali eu falei, nossa, será que quando eu tiver filho e ele me perguntar, porque era uma coisa, isso é interessante. Quando as pessoas me perguntavam o que eu fazia, eu não tinha orgulho de falar. O cara que me via, que eu venho de uma infância pobre, né? E a pessoa que me via da minha infância, onde eu tinha chegado, ela, pô, Elias, o que você tá fazendo? Algum amigo meu que me encontrava ali na rua e tal, o que você tá fazendo? Aí eu trabalho com internet. Aí as pessoas, tá, mas o que você vende? Eu, vendo curso. Tá, mas curso do quê? Curso de desenvolvimento pessoal. Eu ia maquiando até a pessoa insistir, eu falar, tá, eu vendo curso de ensinar o cara a conquistar a mulher no Tinder. Aí a próxima pergunta é, alguém compra isso? Eu falei, 100 mil pessoas compraram. Então, eu não tinha orgulho de falar o que eu fazia de fato. Então, isso já mostrava por si só que era errado. Se a minha intenção fosse ajudar o cara a casar,
ajudar o cara a construir família, estava tudo certo. Mas não era a minha intenção e não era o que eu fazia. Então, quando eu tive encontro com Deus, isso ficou muito claro para mim e eu abri mão desse projeto, entendeu? Obrigada pela tua honestidade, Elias. Eu acho que é muito legal isso, assim. Poxa, tem coisas na minha vida que eu não me orgulho, tem coisas que combinavam com aquele Elias que eu era, e quando eu me transformei numa nova pessoa, num novo homem, porque eu encontrei Deus, eu descobri um novo caminho. Gente, lembra daquilo que eu estou falando desde o início das aulas da Virada de Ouro? Ser, fazer e ter. Nunca ao contrário. A maioria das pessoas quer ter, e aí quando tiver isso, quando tiver aquilo, aí vai ser feliz, aí vai ser realizado, aí vai ser próspero. Não. O ter é consequência. Você se torna uma nova criatura, você muda o ser. Mudando o ser, você muda o teu fazer. E mudando o ser e o fazer, você muda o ter. Aí, alguém que pensa só no ter poderia dizer assim: ai, mas por que o Elias tinha que mudar o caminho? Pô, ele conseguiu exatamente o que eu quero. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar milionário. Ele já era milionário naquela época, já tinha mais de 100 mil alunos, já tinha mais de 1 milhão de seguidores. Ele tinha sucesso, tinha fama, tinha dinheiro solteiro, dinheiro sobrando, porque não tinha nem com que gastar. Acontece que, lembrando de um dos livros que a gente vai ler, trabalhar em 2026 no Divina Riqueza, como conquistar o mundo sem perder a sua alma. O Tiago Brunet fala muito sobre isso. Se o preço é perder a alma, gente, não tem dinheiro no mundo que valha isso. É quando Elias diz: Senhor, se o que você quer para mim é que eu fique sem absolutamente nada, passando miséria, ok, eu não vou entender, mas que seja feita a sua vontade. Quando alguém chega a esse nível de compreensão do que vale de verdade, que é a nossa alma, ele está liberto para a prosperidade de verdade acontecer. Hoje você tem mais prosperidade do que você tinha naquela época, não, Elias? Tenho. Eu lembro que eu recebi uma palavra que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. E eu recebi essa palavra num momento muito difícil, porque eu não estava vendo saída. E eu tive fé e falei, vou seguir. E hoje a gente, graças a Deus, está prosperando muito mais do que naquela fase lá. E a tendência é só crescer, né? Tu encontrou Deus em 2017, isso foi numa experiência numa igreja? Não, foi é uma história um pouco longa, se quiser eu conto. Ah, eu quero saber, vocês querem saber, gente? Ó, Querem saber como é que Elias encontrou Deus e mudou a vida dele? Vamos lá, pode contar. bora. Ó, eu tava num apartamento de um amigo meu, você conhece. Eu não vou citar os nomes aqui, mas é uma pessoa que você conhece do marketing digital. Eu acho que você conhece todo mundo que estava naquele apartamento. Tinham 4 pessoas. Eu, aí tinha um amigo meu evangélico e um amigo meu que não era cristão, que não acreditava em Deus, acho que ele era ateu. E eles estavam discutindo se Jesus existia ou não. Essa era a discussão daquele apartamento lá. E aí eu tava no Tinder, no sofá, não tava nem aí pra conversa deles, eu tava no Tinder, e tinha um outro cara do outro lado da sala que tava sentado observando assim, que era uma sala muito grande, um apartamento, eu acho que hoje esse apartamento devia valer, sei lá, uns 20 milhões, era um apartamento de... Era um amigo meu que morava lá, um apartamento muito luxuoso ali em São Paulo, e ali eles estavam conversando isso e eu nem aí. Aí chegou uma hora que esse outro cara que tava na sala, alguém falou alguma besteira ali sobre Jesus, e esse outro cara interviu, falou, não fala essa besteira não, que você não sabe o que você tá falando, tal, eu conheço bem essa pessoa que você tá falando, fica quieto. Eu olhei assim e falei, nossa, não sabia que esse cara acreditava em Deus, em Jesus e tal. Aí beleza, aí esse cara foi embora, e a gente continuou lá no apartamento conversando, esse amigo nosso queria ajuda para crescer no YouTube na época, a gente estava ajudando ele. E aí a gente sai do apartamento, eu e esse meu amigo que acreditava em Deus, a gente saiu do apartamento umas 2 da manhã. E lá embaixo no estacionamento, tava esperando a gente esse cara que tava do outro lado da sala. E eu achei estranho, ele ficou 2 horas esperando a gente lá, porque ele tinha saído uma meia-noite, a gente saiu bem depois, ele ficou esperando a gente lá. E aí ele começou a falar da vida do meu amigo que acreditava em Deus, umas coisas pessoais que ninguém sabia. Começou a falar da vida dele. Aí eu achei estranho, falei, nossa, como é que esse cara sabe essas coisas? Ele tava meio que falando coisas que não tinha como saber, e o meu amigo lá quase chorando ouvindo. Tava, tipo, impactado, né?
Aí do nada ele vira para mim e fala: e você, Elias? Você acredita em Deus? E eu sou filho de um pai judeu. Eu acho que eu costumo falar que eu sou o único judeu que nasceu pobre no mundo. Fui eu. Porque quando eu nasci, meu pai tinha quebrado, né? E eu passei uma infância bem difícil financeiramente. E aí eu falei: olha, meu pai era judeu, mas ele morreu quando eu tinha 12 anos. Depois disso, eu perdi minha. Eu não acreditava em Deus. E aí depois eu comecei a acreditar que alguma coisa existia, mas eu não acredito em Deus, não. Eu respondi isso aí para ele. E aí ele falou: porque eu tô aqui, eu fiquei aqui te esperando para dizer que você está correndo risco de vida e que você tem que aceitar Jesus. Ele falou isso aí para mim. Você tem que aceitar Jesus. E aí na hora eu falei: cara, como assim, tal? E ele falou: posso fazer uma oração por você? Falei: pode. Aí ele orou lá e eu fui embora. Só que eu fui embora incomodado. Muitas pessoas tinham me falado de Jesus ao longo da minha vida e eu nunca tinha dado ouvidos. Eu tinha até um pouco de preconceito com essa coisa de Deus. Eu não acreditava em Deus, eu era muito cético, né? E eu tinha preconceito de quem acreditava. Eu achava que quem acreditava em Deus eram pessoas mais ignorantes e não acreditava em Deus de fato. E depois decidi eu sair incomodado. Eu saí com um incômodo. Um incômodo diferente, porque todo mundo me falava de Deus, de Jesus, e eu nunca dava a mínima, mas decidi eu sair incomodado. Aí, beleza. Uma semana depois, eu vou jogar futebol, um futebol que eu jogava de quarta-feira à noite, e nesse futebol era tipo futebol de amigos, né? E você podia levar convidados nesse jogo. O primeiro tempo jogava só quem era do grupo, e aí quem perdesse saía para entrar os convidados. E aí meu time ganhou. E aí no outro time, depois que tinha os convidados lá, entrou um cara que nunca tinha ido no futebol. Ninguém conhecia ele, era amigo de um cara lá. E esse cara, desde o começo do jogo, do segundo tempo, começou a me dar pontapé ali quando eu pegava a bola. Eu pegava a bola, esse cara vinha e me dava um pontapé. Eu pegava a bola, o cara vinha e me dava um pontapé. Eu falei: pô, esse cara tá de marcação comigo. Mas beleza. Aí deu 11 da noite, que é o horário que acabava o jogo. O juiz falou: vou acabar. E alguém gritou: dá mais 5 minutos. Aí ele deu mais 5 minutos. Aí nesse tempo eu peguei a bola e fui entrar na área. Aí eu fui driblar esse cara e eu senti já, talvez quem acredite em Deus aqui, quem tem alguma experiência com Deus já sentiu uma opressão. Eu senti esse cara vindo na minha direção e eu senti um negócio ruim assim, sabe? Eu senti como um negócio bem ruim e que ele não veio na bola. Eu tinha jogado a bola pro lado, ele veio para cima de mim, muito rápido assim. E ele me deu uma entrada. E nessa que ele me deu uma entrada, eu ia cair de um jeito muito estranho, porque foi uma entrada meio um trançapé, assim. E eu tava caindo no chão, e eu botei a perna para não cair de cara no chão. Eu ia cair muito feio. Eu ia cair, tipo, igual um saco de batata. E nessa que eu botei a perna, meu corpo girou em cima da minha perna e estraçalhou meu joelho, assim. Eu rompi 2 ligamentos, tendão, uma pequena fratura no ossinho do joelho. Minha perna estava dobrando para o lado, para vocês terem ideia. Rompeu toda a lateral do meu joelho e estraçalhou minha perna. E aí, quando eu estava no chão caído, eu olhei para ele e falei: parabéns, você conseguiu o que você queria. Só que ele estava olhando para mim de um jeito como se ele não tivesse feito nada. E as pessoas que estavam do meu lado lá falaram: não, Irias, ele não fez nada. Eu falei: como ele não fez nada? Vocês estão malucos? Vocês não viram o que aconteceu? Ele: não, foi uma trombada normal, tal. E eu estava revoltado ali no chão. E tava chorando de dor, meu joelho ficou desse tamanho. Eu tive que fazer uma cirurgia muito difícil, de 6 horas de duração para reconstruir meu joelho. O médico falou que quase ia ficar com o pé mole, de tão que o nervo ficou por isso aqui de romper. Estraçalhou meu joelho, esse lance. E ali eu cheguei em casa nesse dia. Eu lembro que meus amigos me carregaram para casa. Era feriado, eu não fui no médico, eu estava com o plano de saúde, eu tinha feito uma besteira no meu plano de saúde que eu tinha cancelado. Aí no outro dia eu ia no médico, enfim, eu voltei para casa com o joelho dilacerado ali. Meus amigos me colocaram no sofá, falaram: tá bem? Eu falei: tô bem. Eles foram embora. Nessa que eles foram embora, eu percebi que eu estava todo suado, que eu tinha que tomar banho e eu não conseguia andar. E aí eu fui pro banheiro rastejando. Eu fui pro banheiro rastejando pro banheiro. Eu lembro que eu liguei o chuveiro lá, eu estava sentado no chão do banheiro ali, liguei o chuveiro.
E naquela hora eu percebi que aquele Elias que tinha dinheiro, que tinha mulher, que tinha tudo, não tinha nada. E eu me senti assim, eu percebi o quão miserável eu era. Eu estava sozinho, não tinha ninguém lá. Eu percebi que eu estava sozinho. Não tinha pessoas que eu gostava que eu pudesse contar naquele momento para me ajudar. E ali bateu uma bad muito grande, assim, de crise mesmo, de identidade. Eu percebi que minha vida não era nada daquilo que eu imaginava. E que eu era muito mais frágil do que eu acreditava que eu era, aquele cara indestrutível, enfim. E aí, depois daquela experiência, eu liguei para um amigo meu da faculdade, um cara que sempre falou de Deus para mim, de um jeito positivo. Eu não sei se você conheceu ele, Márcia. Ele era do digital, chamava Mário. Ele estudou comigo na faculdade, e na faculdade ele sempre me falou de Deus. E aí chegou um momento em 2012, eu já estava trabalhando com marketing digital em 2012. Ele me mandou uma mensagem no Facebook na época, falando: Ô, lembra de mim e tal, da faculdade? Pô, eu vi que você está trabalhando com internet. Será que eu posso trabalhar também? Porque eu estou ficando com a mão inválida. Eu trabalho numa empresa de cobrança e eu não consigo mais trabalhar. Ele ganhava R$ 600 na época de salário nessa empresa de cobrança. Ele falou, cara, eu tô ficando com a mão inválida cara, eu acho que não é mais para eu vou precisar ir para casa e vou precisar ganhar dinheiro de alguma forma. Será que eu posso fazer isso que você faz? Aí eu falei, cara, o que que você faz bem? Aí entra na parte do dom, né? Eu acredito que Deus deu um dom para todo mundo. Pode ser um dom simples, e a maioria dos dons são simples, mas você pode pegar esse dom e levar para mais pessoas. A primeira pergunta que eu fiz para ele é: o que que você faz? O que que você é bom? Qual que é o seu dom? E ele falou: cara, modéstia à parte, eu toco bem violão, que é uma coisa que muitos de vocês podem fazer, que é uma coisa que muitos acham simples, tocar um instrumento musical. E ele falou: pô, eu toco bem violão. Eu falei: tá aí, você podia ajudar as pessoas a tocar violão, ensinar violão. Ele: pô, mas será que eu consigo ganhar dinheiro com isso? Eu, lógico, consegue. Se você resolver esse problema das pessoas, as pessoas vão te pagar para aprender a tocar violão com você. Aí eu falei: faz o seguinte, grava um curso para iniciantes do violão, grava as aulas. Quando você terminar as aulas, eu vou te ajudar a vender o seu produto. Eu vou escrever, a gente chama de copy, né? Eu vou escrever uma copy para você, uma página de vendas para você vender seu produto. E aí ele sumiu, o Mário sumiu. E 8 meses depois ele me procurou com o curso gravado e falou: criei o produto. E aí eu nem acreditei que ele tinha feito mesmo. Ele não me perguntou nada, gravou 100 aulas do jeito dele. E aí eu fui, ajudei ele a vender. Ele tinha 30 mil alunos, tinha um canal no YouTube chamado Iniciantes do Violão, com 1 milhão de inscritos quase. E ele morreu de diabetes. Foi um cara que, da minha idade, eu fiquei muito mal quando ele morreu, porque é um cara que, se não fosse ele, eu não tinha tido meu encontro com Deus, né? E aí eu mandei uma mensagem para ele, porque ele sempre me falava de Deus, né? Ele me contou depois dessa história, ele falou, cara, Deus me falou que ele ia usar um amigo meu para me ajudar a ganhar dinheiro com o dom que ele tinha me dado. E eu era esse amigo, né? E por mais que eu não acreditasse em Deus, eu fiquei muito feliz em saber que Deus tinha me usado, mesmo sem acreditar em Deus, eu fiquei feliz. E aí eu liguei para o Mário e falei, Mário, aconteceu isso, um cara falou que eu tinha que aceitar Jesus, eu não vou aceitar Jesus nada e tal. E aconteceu isso. Aí ele falou, posso levar um amigo meu da igreja na sua casa? Falei, pode. Ah, ele é um pastor aqui da igreja, tal, posso levar ele aí? Ele é muito gente boa, ele já foi jogador de futebol, acho que você vai gostar dele, vamos conversar com ele, não tem nada a perder. Falei, tá bom, vem aí. E aí eu contei tudo que eu contei para vocês aqui, eu contei para eles, né? E aí ele falou, pô, aí só que eu falei para ele, mas eu não vou aceitar Jesus, porque meu pai era judeu, eu tinha uma resistência com isso, tal. E aí ele falou, cara, não precisa, não precisa aceitar nada. Você tem uma Bíblia aí? Falei, tem. Ele falou, lê ela todos os dias, lê um capítulo por dia, antes de dormir, e fala com Deus do seu jeito. Fala com Deus do seu jeito e pergunta se ele tem alguma coisa para você. E eu comecei a fazer isso. Todo dia à noite eu li um capítulo da Bíblia e falava com Deus do meu jeito. E aí teve um dia, eu não sei se você teve alguma experiência com isso já, se você sabe o que eu tinha na minha vida um negócio chamado paralisia do sono. Antes de dormir, 3 vezes na semana acontecia isso comigo. Meu corpo paralisava, parecia uma estátua, e eu tenho dificuldade de respirar pelo nariz. Meu nariz tem desvio de septo.
e eu ficava com falta de ar, era uma sensação horrível. Eu ficava meio que paralisado, meio que acordado ali, tentando lutar para voltar e sair da paralisia. E aí, nesse dia, eu estava vendo uma série, que eu não sei se vocês já viram essa série, chamada Lucifer, sabe? Uma série que fez sucesso no Netflix. Eu estava assistindo isso, era 2018 ali, 2017 para 2018 ali, naquele meio tempo. Eu lembro que eu fiquei vendo essa série até 3 da manhã e fui dormir. E eu estava com a perna imobilizada, eu não podia pôr o pé no chão, já tinha operado e tal. E quando eu fui dormir, eu senti uma paralisia muito forte, assim. Eu fui dormir e meu corpo paralisou. Eu morava no 5º andar na época. E aí veio um vento na janela muito forte, como se fosse derrubar a janela. Parecia que alguém estava dando um soco na janela ali, não estava chovendo, não estava nada, só que era um vento muito forte na janela. E aí, pouco tempo depois, e eu paralisado, né? Pouco tempo depois, eu escuto uma voz rouca, muito forte, dizendo: eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. E aí foi a primeira vez que mentalmente eu falei: ó, Jesus, se você existe, agora eu quero, venha aí me ajudar. E eu fiquei mentalmente lutando contra aquilo, falando: sai em nome de Jesus, sai daqui em nome de Jesus. E depois de um tempo meu corpo voltou, mas foi muito... A minha sensação foi que passou meia hora ali eu nessa experiência. E depois daquele dia começou o meu processo de conversão, de aceitar Jesus, de me conectar com Deus. E eu tive várias outras experiências, mas essa foi a experiência que eu vi que foi mais impactante. E eu vi o quanto o inimigo me odiava, né? Depois desse dia. E o quanto ele não queria que eu seguisse os planos de Deus, né? Então, foi essa primeira experiência espiritual que eu tive que me levou. Depois eu tive muitas outras, né? Mas foi assim que começou meu processo de ter um encontro com Deus. Meu Deus, que forte essa história, Elias. Eu não sabia, tu nunca tinha me contado. Meu olho encheu de lágrima várias vezes. Eu não tenho dúvida que Deus precisava de você como general dos exércitos dele, e o inimigo não queria isso de jeito nenhum. Ele queria te afastar de alguma forma. Te deu poder, te deu dinheiro, te deu fama, te deu status, tudo que você podia ter para, você já tem tudo. Você não precisa desse tal desse Deus, muito menos de Jesus. Então, fica onde você está. E quando a gente não ouve esses sinais claros, eu sempre esclareço: só foi Deus que te castigou e quebrou o teu joelho? Evidente que não. A vida estava te dando sinais, o cara estava te perseguindo o jogo inteiro. Tu tinha todas as oportunidades de evitar aquela situação. Tu insistiu, a gente faz escolhas fora do fluxo, a gente paga o preço. E a vida que você levava fez também com que você ficasse sozinho naquele apartamento. Porque numa situação como aquela, hoje em dia, eu tenho certeza que não ia faltar amigo para dizer: não, eu vou ficar contigo essa noite aqui, ou vamos para o hospital, eu pago para ti, depois você descobre um jeito de me pagar. Mas ficar completamente sozinho. Então, o que mais que precisava ter acontecido para você entender que tinha um caminho para ti, né, Elias? E Sim. quando você descobriu esse caminho, tudo se encaixou, inclusive encontrou a mulher da tua vida, é super feliz, realizado. Ela apareceu quanto tempo depois? Eu fiquei... Para você ter ideia, né? Quando eu tive esse encontro com Deus, um amigo meu começou a me ajudar a entender mais a Bíblia e tal. A primeira pergunta que eu fiz para ele foi... Era Rafa, é Rafa o nome dele, né? Rafa, por que eu não posso sair com outras mulheres se eu sou solteiro e não estou fazendo mal para ninguém? Se todo mundo é solteiro, qual que é o problema nisso? Aí o Rafa falou: você acha que você não tá fazendo mal para ninguém, Elias? Eu falei: eu acho que não. Sou solteiro, não tô mentindo, não tô enganando, não tô... Enfim. Aí ele falou: teve alguma mulher que você saiu que queria continuar saindo com você? Eu falei: teve, que se apegou de alguma forma? Eu falei: teve. E o que você fazia nessa situação? Eu falei: eu sumia. Eu sumi. Ele falou: então, tá vendo? Você acha que você não fez mal para ninguém? E aí ele começou a me falar da parte espiritual também, da aliança, enfim. E aí, naquele dia, eu tomei a decisão de parar de sair com mulher. Eu fiquei 3 anos sem sair com ninguém, sem ter encontro com ninguém, porque eu vi que era uma área que Deus precisava restaurar, tratar em mim. Eu tinha muito problema de confiança com mulher, eu não confiava. Eu até achei que nunca ia casar, porque eu não conseguia confiar em mulher, devido a uma primeira experiência que eu tive lá atrás de um namoro. E aí, eu fiquei 3 anos, e aí chegou um momento que eu orei para Deus e falei: Deus, eu acho que eu tô pronto para conhecer alguém, e depois de alguns meses eu conheci a Lili, né? Então foi uma experiência de 3 anos assim, sem sair com ninguém. Você preparou para ela? Me preparei.
Me preparei. espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, em todas as áreas da tua vida. Exato. Gente, quem está se identificando com coisas que o Elias está contando, quem já passou por situações desse tipo de estou me afastando de Deus e de alguma maneira a vida tem que dar um chacoalhão para você voltar. É exatamente isso que acontece. Lá dentro da mentoria Divina Riqueza, a gente vai te preparar para encurtar esse caminho. Se o Elias tivesse tido essa ajuda lá atrás, se o Elias tivesse se conectado com Deus da maneira certa, ele não teria passado por tanta dor, por tanta dificuldade, por tanto sofrimento. Então, a ideia é alinhar você desde o início. Agora, alinhar da maneira certa, porque também tem uma outra coisa, Elias. A minha audiência, a maioria, muita gente é cristã, eu acho que grande maioria, mas quem não é cristão, de alguma maneira, tem um vínculo muito forte com Deus. No entanto, boa parte, a grande maioria, não tem prosperidade financeira, porque a espiritualidade nos traz muitos acréscimos, muita coisa boa, mas também muita crença limitante de rico não presta, rico não vai para o céu, rico não merece, o rico é ganancioso, o rico não ajuda ninguém, é na pobreza que está a espiritualidade. E isso não te pegou, né? Porque Na você verdade, me pegou, viu? pegou por uma época. Quando eu me converti, eu comecei a ter uma visão distorcida sobre dinheiro, começando a achar que Deus era um Deus muito punitivo e tal, e que eu não podia fazer nada de errado ali, que eu não podia ganhar dinheiro do jeito errado, tanto é que, na minha visão, eu ganhava dinheiro do jeito errado, então isso foi uma coisa que Deus me libertou também depois de um tempo, porque quando eu me converti, eu comecei a achar errado ganhar dinheiro. E eu fiquei uns 2, 3 anos sofrendo com isso aí, até eu virar O a dinheiro chave. não entrava, Elias. Nessa época o dinheiro não entrava. Eu fiquei, basicamente, eu ganhei muito dinheiro com o jogo do texto e tal, mas eu comecei a perder dinheiro na mesma velocidade que eu ganhei. Ele não só Olha não entrava, como eu comecei a perder muito dinheiro. Olha que louco, o Elias se aproximou da igreja, começou a achar que dinheiro não era de Deus e que, portanto, ele não podia ganhar dinheiro, só que ele estava ganhando, porque o trabalho dele é muito bom. Mas olha o que acontece, quando você tem essa crença limitante de que não dá para ter vínculo com Deus e dinheiro ao mesmo tempo, que o dinheiro não é de Deus, o que é absurdo, porque ele é dono de todas as riquezas, né? Mas a gente tem essa crença limitante vindo através da maioria das igrejas, e não é as igrejas, são muitos dos líderes lá dentro que são seres humanos também, que também têm crença limitante e acabam passando adiante. Porque Jesus falou, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Ele não falou vida de escassez, ele não falou vida só para pagar boleto, ele falou em abundância. No entanto, a gente começa a se encher de crença limitante. Aí, olha só, o Elias ganhava o dinheiro, mas o dinheiro saía. Acontecia alguma coisa que fazia o dinheiro não ficar no bolso dele. O dinheiro ia embora. Provavelmente emergências, provavelmente situações inesperadas. Era isso, Elias? Eu comecei a tomar um monte de decisão errada, comecei a emprestar dinheiro para amigo, comecei a investir em coisas que eu não entendia muito. Aí vinham as emergências também, pepino. Eu tinha uma equipe que eu pagava bons salários, tinha uma equipe que não era barata de manter, e foi uma época que eu parei de gravar. Então não estava entrando e eu estava tirando dinheiro do bolso para manter minha equipe, que eu não queria mandar ninguém embora, e aí foi saindo de tudo que é lado. O problema foi ficando cada vez maior. Exatamente. Quando você conseguiu se ajustar com a prosperidade, o que te fez conseguir fazer isso? Qual foi a nova virada de chave? Porque, pelo jeito, teve várias aí, né? Que você foi tendo. Qual foi a virada de chave que fez você entender que a prosperidade era importante? Porque, inclusive, ela vindo para você, você conseguia transbordar para a vida dos outros. Qual foi a virada de chave que te mostrou isso? Um cara que me ajudou muito foi o Dr. Renato Silveira, foi a primeira pessoa que eu ajudei na internet. E para você ter ideia, quando o Renato me pediu ajuda, foi através do pastor Antônio Júnior, né? Hoje ele tem um canal no YouTube com 15 milhões de inscritos. Na época ele tinha 2, né? A gente ficou amigo lá, ele viu meu testemunho no YouTube, a gente ficou amigo e ele falou do Dr. Renato para mim. Ele falou, olha, tem um amigo meu aqui da minha cidade que entende muito de saúde e ele precisa ir para a internet. Aí eu falei, aí ele quer contratar sua mentoria, olha isso. Ele falou, ele quer contratar sua mentoria. Na época, sabe o que eu fiz? Eu falei, não tenho mentoria não, eu ajudo ele de graça. Porque eu não queria vender para ele. Eu estava com tanto bloqueio de dinheiro, eu ajudei ele
sem cobrar, e eu precisava também de um case para o meu método, eu estava montando o método, eu ia vender um curso, na época eu estava com a ideia de vender um curso, mas eu não quis cobrar. E aí, claro que o Renato nunca ia deixar eu ajudar ele sem... O Renato é um cara sensacional, ele começou a me dar suplemento de graça, o Renato é o irmão que a vida me deu. E aí o Renato, eu comecei a ajudar ele a crescer no Instagram, no YouTube, ele tem um Instagram hoje com 6 milhões de seguidores, falando de saúde. Talvez muitas das pessoas aqui que são seu público já devem ter visto um vídeo do Renato, porque é o mesmo público, né? É um público muito parecido. E o Renato que começou a me incentivar e falar, não tem nada a ver, Deus te deu o dom. Se você se negar a usar o dom que Deus te deu, você vai deixar de ajudar muita gente. Tem muita gente que precisa disso. Você vai deixar de abençoar muitas famílias se você não cobrar pelo seu trabalho, porque você não vai dar conta de sustentar isso. Então, ele foi o cara que me incentivou a aumentar meu preço. Falou, não, ó, quando alguém te quiser ajuda, não faz de graça, não. Você vai jogar tanto. Na época, valores altos. Eu falei, como que alguém vai pagar isso? Ele, não, pode jogar que as pessoas vão pagar. Eu comecei a falar, as pessoas pagavam. No Pix ainda. Então, ele começou a me ajudar nisso, a devolver a minha confiança, a mostrar que Deus não queria que eu ficasse na escassez e tal. E ele foi o meu maior incentivador a transformar a minha habilidade num produto, num negócio. Entendeu? Elias, naquela época, a tua vida financeira não estava engrenada, estava complicado financeiramente. Eu nunca cheguei a passar necessidade, porque eu tinha ganho muito dinheiro na época do jogo do texto, mas eu estava numa fase ali bem escassa e estava chegando perto de passar uma dificuldadezinha. Eu tinha um terreno que eu tinha comprado, tinha algumas coisas ali, mas eu estava numa fase ali de ficar num 0-0 perigoso, assim. E aí, Gente, uma coisa muito legal, eu acompanhei o crescimento do Elias, eu vi a trajetória dele, acompanhei desde a época lá do Tinder, né, que a gente escutava falar dele, que ele vendia curso pra caramba de como mandar bilhetinho para as mulheres, era uma lenda entre as pessoas do mundo digital, eu não conhecia pessoalmente, eu escutava as histórias dele. Depois tu sumiu por um tempo mesmo, não tive mais notícia tua. Depois eu comecei a te ver ajudando pessoas a crescerem no Instagram, e aí eu tive a oportunidade de ser aluna tua, de fazer um curso presencial contigo, em seguida te contratei. Gente, quando eu vi o treinamento do Elias, e já comecem a comemorar, porque quem está entrando no Divina Riqueza, daqui a pouco ele vai contar o que vocês vão ganhar, vocês não fazem ideia do que o Elias já me contou que vai dar de presente para vocês, para quem for aluno do Divina Riqueza. Mas eu quero dizer para você que por muito menos do que vocês vão ganhar, eu paguei para o Elias 30 mil reais. E se você me perguntar 35. se valeu... 35. Se você perguntar se valeu, mas valeu os 35 mil, Márcia, em 15 dias já tinha valido. O resto do tempo que ele me ajudou foi só lucro. Então, sim, valeu cada centavo. Eu não ganho comissão por venda do trabalho do Elias, eu estou sendo extremamente honesta no que eu estou contando para vocês. E ele vai nos ajudar de maneira ainda mais poderosa do que ele me ajudou. Quem entrar no Divina Riqueza vai ter uma ajuda que eu não vou deixar ele contar por enquanto, mas daqui a pouco ele vai contar o que é que ele vai fazer por vocês. Comecem a comemorar desde já e dizer gratidão, Marcelo Luiz, gratidão, gratidão, que eu arranquei esse presente dele e vocês vão amar. Elias, ok, você começou a transmitir a tua mensagem, que era ajudar pessoas comuns. Você até começou com um médico, mas eu sei que você tem todo tipo de aluno, a pegar o que a pessoa sabe, o seu conteúdo, seja lá qual for, e transformar isso numa mensagem que chega nas pessoas. Eu queria que você dissesse por que isso é importante. Por que alguém que está nos assistindo hoje, que de repente é massagista, ou é dentista, ou é advogado, ou é professor, dona de casa, aposentado que foi funcionário público a vida inteira, ou alguém que é funcionário público hoje em dia, que de repente tem um hobby. Por que as pessoas que estão nos ouvindo hoje precisam transformar o que elas sabem fazer num conteúdo? Isso é importante mesmo? Por quê? Por que tem que fazer isso? O que eu defendo nós estamos em uma geração muito peculiar da história da humanidade. Porque, primeiro, se a gente olhar as partes ruins,
o nosso dinheiro vale cada vez menos. Com inflação, antigamente, todo mundo aqui tem uma história de um pai, de um avô, que com o dinheiro do salário conseguiu comprar não sei quantos imóveis, quantos terrenos hoje. Para você comprar um imóvel, seu dinheiro tem que valer, tem que ganhar muito dinheiro para comprar um imóvel. Hoje um apartamento, às vezes, de 70 metros em algumas regiões, São Paulo, regiões de metrópoles, né? Tá mais de 1 milhão. Então, a gente vive uma época que o dinheiro vale cada vez menos, que as pessoas estão cada vez mais apertadas, que o tempo da pessoa cada vez é pior remunerado no trabalho, enfim. Só que, por outro lado, a gente tem uma vantagem que a geração passada não teve, que é a oportunidade de você divulgar um produto que você tenha, um serviço que você tenha, para milhões de pessoas usando o celular. Para vocês terem ideia, tá? Tem uma cliente nossa que ela vende marmita congelada. Ela tem uma empresa, ela é uma chefe de cozinha. Muitas de vocês devem saber cozinhar. Ela é uma chefe de cozinha, sabe cozinhar, e ela decidiu transformar isso num negócio. Criou uma empresa de marmita congelada. E ela começou com o nosso método, chama Naturalis, depois vocês podem observar. E ela bateu agora 1 milhão de seguidores falando de marmita, de cozinha. Então, muitas vezes a pessoa acha que, nossa, eu preciso ter feito faculdade e não sei o quê, eu não tenho o que ensinar, eu não fiz, eu não me formei. As pessoas precisam de coisas muito simples hoje. Então, por exemplo, se você entrar no YouTube, você vai ver um vídeo de 1 milhão de views de alguém ensinando a dobrar uma camiseta. Por quê? Porque qual que é a ideia, né? Quantas pessoas precisam de dicas para organizar a casa? Quantas pessoas não conseguem fazer isso mais? Então, hoje, é muito importante que as pessoas dominem essa habilidade, porque é a única alavanca positiva que a gente tem para prosperar. Todos os outros fatores estão contra a gente. É mais imposto, é mais não sei o quê, é tudo contra a gente, para cada vez ficar mais difícil a nossa vida. Qual que é a alavanca que a gente tem? É a gente parar de vender o nosso tempo por dinheiro e começar a usar a internet para levar nossa mensagem para milhões de pessoas. E ao invés de falar com uma pessoa só, eu consigo falar com 1 milhão de pessoas. Eu consigo mostrar o meu produto, que às vezes pode ser uma coisa que eu faço na minha casa, pode ser um artesanato, pode ser uma marmita congelada, pode ser uma organização. A gente tem uma cliente também que ela ajuda pessoas a serem mais organizadas em casa. Então, ela ajuda a como arrumar a sua cozinha em 20 minutos, como organizar o seu quarto em 10 minutos. Ela cresceu com esse tipo de conteúdo, de ajudar pessoas ocupadas a organizar a casa rápido. E é uma coisa que todo mundo precisa. Então, você consegue fazer isso em larga escala. É por isso que a gente precisa dominar a internet. Não faz o menor sentido eu não dominar essa ferramenta que a gente tem na nossa mão, que a melhor chance que a gente tem de prosperar é multiplicar o nosso talento através da internet, entendeu? O Elias, e como que isso vira dinheiro? Por exemplo, essa moça da marmita, quando aumentou a quantidade de seguidores, ela aumentou a quantidade de venda? O negócio dela explodiu. Ela vende marmita no Brasil inteiro hoje. E não era assim antes? Não. Ela cresceu muito, muito. Ela tinha 80 mil seguidores, mas é aquele Instagram morto, sabe? Aquele Instagram morto. Se você entrar no Instagram dela, para mim, é um dos melhores perfis do Instagram que tem hoje é o dela, Naturalis. Depois você dá uma olhada. É sensacional. O conteúdo dela com milhões de views. E ela explodiu. Explodiu a empresa dela. E agora ela vai começar a lançar cursos digitais ensinando a preparar também alimento saudável. Olha só, entenda essa diferença. Você vai comprar uma marmita que você nunca ouviu falar, que você nem sabe que existe, ou você vai comprar uma marmita que aparece todo dia no teu Instagram aqui, você, nossa, de novo essa mulher, de novo essa marmita, deixa eu ver como é que é isso, deixa eu conhecer esse produto. E o produto é bom, você acaba comprando depois, aí divulga para o outro, que divulga para o outro. Olha que louco isso. Você está no anonimato e aí está reclamando que pouca gente compra o teu produto ou serviço. Claro, ninguém sabe que você existe, criatura de Deus. O que o Elias vai fazer por nós no Divina Riqueza? Ele vai ajudar o mundo a saber que a gente existe. Márcia, mas eu não tenho nada para ensinar. Não é verdade.
Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. E se você, mas eu já estou bem financeiramente, eu não faço questão de ganhar mais dinheiro, ok. E interessa para te ajudar a divulgar a palavra de Deus, por exemplo, interessa para te ensinar as pessoas a se conectarem mais com Deus, para poder ajudar os Elias de antigamente, que diziam, não, Deus não existe, Jesus eu não vou aceitar nunca na minha vida mesmo. Interessa poder ajudar a ensinar esse tipo de coisa, a internet te permite fazer isso. Elias, você tem pelo menos um aluno que eu sei que é pastor e que está divulgando... Vários. Mais de um. Nossa, o que mais tem hoje é pastor, tem um monte de novos cases, a gente está com muito case novo, tem muito pastor, tem algumas pessoas católicas também, tem um que chama Nossa Família Caminho, que é cliente nosso, eles são um casal católico maravilhoso, eu gosto muito deles, estão com 600 mil, eles vendem um curso lá ensinando a criar filhos para Deus. Eles têm 4 filhos, eles têm 4 filhos homens. Eles têm 4 filhos homens e eles têm um curso para pais, ensinando pais a criarem filhos para Deus. Nossa, que lindo. Muito legal. Muito legal o projeto deles. Me dá outros exemplos, Elias, porque as pessoas às vezes acham que tem que ter um conhecimento muito específico para ser um conhecimento que pode ser ensinado. Vai citando exemplos de gente que você... A gente hoje tem um mal, que é o mal de ansiedade. Tem clientes nossos que ensinam a pessoa a respirar para acalmar a ansiedade e já conseguem alcançar milhões de pessoas, sabe? Então são coisas... É porque as pessoas acham que para crescer precisa falar de coisas muito difíceis e complexas. E na verdade é o contrário. Quanto mais complexo o que eu falo, menos as pessoas querem ouvir. As pessoas querem ouvir situação cotidiana, coisas que acontecem no dia a dia delas. Então se você... Imagina o seguinte, uma pergunta para ajudar o público. Para que os seus amigos te pedem conselho? O que eles te procuram, os seus amigos próximos? Eles te pedem conselho no quê? Às vezes é no casamento, às vezes é para superar um desafio. Para que as pessoas costumam te pedir ajuda? Essa é uma área que você poderia estar ajudando milhões de pessoas na internet. Todo mundo aqui recebe pedido de ajuda para alguma coisa. Se as pessoas te procuram, é porque você tem alguma coisa para oferecer. E às vezes é como organizar uma lista de tarefas. As pessoas hoje não conseguem mais cumprir a rotina. Ou às vezes é como organizar as finanças. Às vezes você é uma pessoa que consegue, tem o hábito de juntar dinheiro. Só isso daí as pessoas já não sabem mais fazer. As pessoas não conseguem mais juntar dinheiro. Então são coisas muito simples que muita gente precisa. E quando a gente olha ou por exemplo, tem uma muito legal. A gente tem, desde que eu nasci, eu tenho gato em casa, né? E a gente tem uma história recente de um gato que estava quase morrendo, foi desenganado. A mulher, a gente deixou no hospital que ela passou mal. A mulher queria fazer eutanásia nela, falou, não tem jeito, vai ter que fazer. Eu recomendo a eutanásia, que é sacrificar. A gente não, se for para... Não vamos deixar fazer eutanásia, vamos tentar um tratamento de preparar a comida dela caseira. Ao invés de dar ração, a gente começou a dar carne, fígado, tal. A gata tá voando. A gata voltou. Então, até de alimentação para animais, as pessoas precisam... sabe, coisas que muitos de vocês aí, às vezes, você já alimenta o seu animal de um jeito saudável. Receitas, sucos, chás, tem muita coisa. Até ensinar a fazer um chá que vai ajudar a pessoa a dormir melhor. Muitos de vocês aí têm receitas naturais, que é uma coisa que dá para criar um e-book para vender de receitas naturais. Então, tem uma infinidade de coisas. Por exemplo, como criar um filho, como fazer um filho dormir à noite. É uma coisa também que tem muito potencial viral. Tem uma infinidade de coisas que as pessoas precisam. Quem não quer aparecer na internet? Porque eu estou fazendo essa pergunta porque na minha época, a gente sabe que está velho quando começa a dizer na minha época, mas é na tua época também. Na nossa época, se a gente queria divulgar o nosso trabalho, a gente tinha que dar a cara, né? Tinha que aparecer na tela. Tem jeito hoje de poder ter um canal no Instagram, por exemplo, divulgar um produto ou serviço sem ter que falar em público, sem ter que aparecer? Tem muitas páginas que fazem isso. Tem uma página chamada Clube das 5 da Manhã, que ele posta só coisas, mensagens motivacionais, reflexões da vida, e no final ele vende um e-book de disciplina, de como ter bons hábitos. Ele nunca vi, nem sei quem é, porque ele não mostra o rosto. E da mesma forma que tem ele, por exemplo, dá para fazer uma página de receita sem ninguém aparecer, ensinando a fazer uma receita. Dá para fazer uma página com dicas de beleza
sem ninguém aparecer. Dá para fazer uma página com dicas de finanças sem aparecer. Tudo dá para fazer sem aparecer, desde que você entenda as técnicas, né, para ser ouvido. E hoje, além disso, a gente tem inteligência artificial que pode criar-se. Eu quero criar um personagem, não quero dar minha cara, eu quero criar uma pessoa. Você cria uma pessoa que parece real, com voz, com absolutamente tudo, você dá um nome para ela, ela vai aparecer nos teus vídeos, tudo criado por inteligência artificial. E, Elias, esse grupo está sendo tão abençoado, esse grupo de 2026, que além de você ensinando como eles conseguem ter o Instagram e crescer o Instagram, você vai ensinar isso para a turma de 2026, outro professor que eles terão é o Natanael Oliveira, que é a primeira pessoa no Brasil que aprendeu inteligência artificial e nos ensinou, porque ele está lá nos Estados Unidos, ele aprendeu antes das pessoas daqui e colocou em prática os cursos antes. O Natanael vai ensinar esse povo a fazer absolutamente tudo com inteligência artificial. Ele está dando acesso ao canal dele, que tem mais de 160 cursos lá dentro, e eles vão ter acesso por um ano a todas as ferramentas. E, aliás, isso pode, inclusive, ser um produto também. A pessoa aprende lá dentro e depois vira alguém que vai ensinar isso. Não pode ser isso, Elias? Com certeza. O Natanael é um cara que eu conheço das antigas, um cara que já me ajudou, um cara muito bom no mercado. Então, o pessoal da sua turma aí está muito bem acompanhado, porque se o Natanael está ensinando isso aí é porque é negócio muito bom, né? E dá para fazer. Eu já vi Instagram de personagens que estão muito engajados, inclusive. E a pessoa cria um personagem, tipo, o conselheiro não sei o quê, é um senhor de idade ali que está dando conselhos para as pessoas e é uma IA que dá esses conselhos. Então, dá para fazer. Esses canais estão crescendo. Estão crescendo muito, muito. Hoje eu vi um vídeo que está aí na malha fina deles, está aparecendo vários, que tem um cara que parece que está dentro de uma limusine, no banco de trás, de terno e gravata, e aí ele faz o conteúdo. Eu tenho praticamente certeza que aquilo é IA. Sabe quando cada cabelinho no lugar, assim, não é possível. Esse cara foi inventado pela inteligência artificial, e o canal está crescendo, Então, depois nem me isso... manda. Né, Elias? Eu não sei falar em público. Eu não saberia gerar o conteúdo. A gente tem inteligência artificial que gera o conteúdo para ti também. Ou seja, não tem nem que saber escrever o texto. A inteligência artificial cria o texto, cria o conteúdo, grava o vídeo para ti, faz absolutamente tudo. E aí tu ensina eles como fazer esse vídeo ficar num formato que as pessoas querem assistir, pronto, a coisa está feita. Ou seja, não cresce quem não quer, né, Elias? Só quem não quer, tem que fazer. Mas hoje as ferramentas, foi na nossa época que a gente começou. Que ano você começou, Márcia, na internet? 2013. Lá no Fórmula de Lançamento Zero, que ainda foi presencial, aquele primeiro Fórmula. Eu estava lá. Então, junto, na mesma turma. Na nossa época não tinha os recursos que tem hoje. Se a gente fez, o pessoal de hoje, muita gente acha, isso provavelmente vão se identificar. Eu tô atrasado na internet, eu tô começando tarde. Não tá começando tarde. Porque na minha época não tinha IA, não tinha Reels, não tinha oportunidade de eu gravar um vídeo e ser visto por 1 milhão de pessoas. Era muito mais difícil lá atrás do que hoje de você sair do zero para ter algum resultado. Naquela época, para você sair do zero e ter resultado, era chão. Hoje em dia tem muita ferramenta, claro. Como tudo na vida tem que fazer, não é mágica, mas hoje tem muita ferramenta que facilita o trabalho. Elisa, tu falou uma coisa esses dias não, já faz um tempo, que um canal com menos de 1.000 pessoas pode crescer até mais rápido do que um canal que já tem 200 mil. É verdade isso? Por quê? Como é que isso acontece? Hoje, como é que o Instagram distribui conteúdo, né? Ele não distribui mais conteúdo com base nos seguidores. Então, o seguidor é uma métrica de autoridade. É legal para um profissional falar, eu tenho 1 milhão de seguidores. Querendo ou não, quando a pessoa bate lá, ela tem um impacto. E beleza, é uma construção. Mas tem muita gente com 1 milhão de seguidores que posta conteúdo e dá 1.000 views, 5.000 views. Tem muita gente nessa situação. Tem um perfil grande que cresceu lá atrás, numa época que era diferente, e que hoje não entende o algoritmo de hoje. Então, um perfil pequeno, o Instagram, quando você posta, ele vai distribuir para algumas pessoas.
Se esse engajamento for bom, o Instagram começa a distribuir para mais pessoas. Então, nunca foi tão fácil hoje para um perfil pequeno crescer. Por quê? Porque antes, os grandes, eles dominavam a base de seguidores deles. Eles postavam, os seguidores viam. Só que hoje está muito mais democrático. Quem posta um conteúdo bom, tem entrega. Quem não posta, não tem. Então, não tem mais preferência. Ah, o cara tem 1 milhão, eu vou entregar o conteúdo dele. Se o cara de 1 milhão postar um conteúdo que não engajou, não entrega. E a gente sabe bem disso. Até quando eu erro, não tem entrega no meu, que tem 1.200.000. No seu também, se você errar, você tem 2 milhões, não vai ter muita entrega quando você erra o assunto, quando você erra alguma coisa. Então, para quem tem um perfil pequeno que estiver disposto a fazer, você tem as mesmas chances de quem tem um perfil grande hoje. Não tem mais essa distinção. E é uma baita oportunidade. Se alguém tem um perfil pessoal, Elias, que só postava festa de aniversário dos filhos, que só postava restaurante que foi, a comida que comeu, tu sugere começar do zero? Ou pega esse perfil pessoal e dá a cara profissional e começa a corrigir a partir daí? Em que momentos vale a pena começar do zero? Em que momento dá para aproveitar o perfil que já existe? Olha, se for um conteúdo assim, só de família, tal, com amigos, dá para utilizar esse perfil sem problema nenhum. Eu não começaria do zero. Por quê? Porque pelo menos você vai postar e vai ter algumas pessoas vendo ali. Então, essas pessoas vão ser a ponte para mais pessoas conhecerem. Já vai ter um engajamentozinho ali, se você postar do jeito certo, já vai ter um engajamento. Eu recomendo começar um perfil do zero em 2 cenários. A pessoa comprou seguidor. Então, por exemplo, um perfil que tem 20 mil seguidores e 15 mil foram comprados. Aí é muito difícil de salvar esse perfil, onde a maioria dos seguidores são comprados. Agora, às vezes a pessoa tem 1.000 seguidores e comprou 100, aí não tem problema. Mas se a pessoa tem lá 10 mil seguidores, 9 mil comprados, eu recomendo começar do zero. Ou, quando você tem um perfil que você falava de um assunto, e agora você quer falar de um assunto completamente diferente. Aí eu recomendo uma troca também de perfil, se não der para linkar esses assuntos. Por exemplo, eu falava de... Vamos supor, eu falava de comida, agora eu quero falar de Deus. Às vezes dá para linkar esses 2 assuntos. Eu posso falar agora da parte espiritual do alimento, dá para fazer um link. Agora, quando é um assunto, eu falava de Fórmula 1 e agora eu quero falar de culinária. Tipo, não tem nada a ver, sabe? Aí eu recomendo começar um perfil também, se você vai falar de um assunto que não tem nada a ver com o outro. Mas na maioria dos casos, 90% dos casos, eu recomendo usar o perfil que já tem. O que dá para fazer, se tu vai mudar completamente o perfil, é convidar quem já está no primeiro perfil para ir para o outro perfil também, anunciar ali, olha, agora eu estou ensinando culinária, então se te interessa também, vai para o outro. Manda tua mulher entrar lá no outro, que nesse a gente vai continuar falando de futebol, mas no outro eu vou ensinar umas receitas bem especiais. Você que é marido e que quer aprender também a cozinhar, vai lá para o meu perfil que lá eu vou ensinar. Ou seja, você meio que traz as pessoas para o segundo perfil, né? É uma maneira bem interessante também. É uma maneira interessante. Interessante. Perguntando, mas como é que eu entro na Divina Riqueza? Pelo amor de Deus, Marcelo, você já me convenceu. Me diz de uma vez que eu não estou sabendo como que entra. O link é esse aqui. Minha equipe está colocando aí nos comentários, mas eu vou pôr na tela também, divinariqueza.com. Divinariqueza.com. Ou você clica no comentário, no link que está entrando aí no comentário, ou ele está aqui debaixo dessa aula também. Se não achar, digita aí Divina Riqueza com Z, do jeito que está ali, né? .com, vai abrir a página de inscrição, você vai garantir a sua vaga. É 1 ano de acompanhamento diário, com grupo no Telegram, com exercícios, orações diárias com conteúdo de prosperidade, exercícios semanais, aulas quinzenais, inclusive com Elias, que é um dos nossos professores, divinariqueza.com. Quanto você vai pagar? 12 de R$310, 12 de 310, ou à vista menos de R$3.000, 2.997. É um absurdo, uma mentoria de 1 ano por menos de R$3.000. O Elias deve estar dizendo, a Márcia Luz é totalmente louca, ela é mais louca do que eu imaginava. Eu até sabia que ela era louca, mas não sabia quanto. Elias, na época que eu te contratei, você cobrou 35 mil pela mentoria.
Quanto você está cobrando hoje pelo mesmo trabalho que você fez para mim? De pé. Para você ter ideia, o mesmo trabalho que eu fiz para você, eu não faço mais com a intensidade, eu faço trabalho de menos intensidade minha, em grupo ainda, e para a pessoa ter acesso à minha visão é 150 mil. 150 mil por quanto tempo? É um grupo de 1 ano, que a pessoa tem uma call comigo, eu desenho a estratégia de conteúdo dela, e só que eu não fico fazendo headline, eu faço as primeiras 30 headlines só, e dou orientação depois. No seu caso, eu fiz 6 meses de headline para você. 150 mil reais, vocês vão pagar 3 mil reais por 1 ano de acompanhamento. E o Elias vai ser um dos professores. Então, só por isso, você já tinha que ter entrado, mesmo que não tenha gostado de mim, só para ter oportunidade de ter acesso ao Elias, já vale o valor que você está pagando, tá? Mesmo que, mas não suportei essa mulher, pula minhas aulas, mas assiste as aulas do Elias. Agora, imagino que se você está aqui me assistindo, é porque você não deve ter me achado tão insuportável assim, né? Senão você não estava seguindo aqui as aulas que a gente está dando. Elias, o que eles vão ganhar? Eles vão ter aula, então todo mundo que entrar no Divina Riqueza vai ter aula com você em 2026. Nessa aula você vai aprofundar essa questão das mídias sociais. Eu imagino que mais com foco no Instagram, né, que foi a especialidade que você desenvolveu. Agora, quem entrar hoje até meia-noite e quem já entrou nessa turma vai ganhar que presente, Elias? Conta para eles. Eu tenho uma plataforma, que é uma plataforma com acesso a todos os meus treinamentos. Eu vim da escola do YouTube, né? Então, o YouTube também é uma ótima rede social. Eu tenho um treinamento lá de YouTube, eu tenho treinamento de Instagram, tenho treinamento de Stories, tenho treinamento de como vender nas redes sociais. Então, todos os meus treinamentos estão numa plataforma chamada Escola da Atenção. Porque a atenção é a matéria-prima de tudo, né? Não adianta eu ter o melhor conteúdo do mundo, o melhor produto do mundo, se eu não sei chamar a atenção das pessoas. Então, na Escola da Atenção, você tem acesso ao meu método de crescimento orgânico no Instagram, você tem acesso ao método para crescer no YouTube, você tem acesso ao método para vender para os seus seguidores. Então, tá tudo lá, tudo desenhado, tudo destrinchado. É só seguir o método e postar os conteúdos. Então, é uma plataforma que a gente vende por 3 mil reais, com acesso a todos os treinamentos. E como você é uma pessoa muito especial para mim, e a minha missão é ajudar pessoas que têm uma boa mensagem a crescer, a gente vai estar disponibilizando para quem entrar no Divina Riqueza hoje, tá? Elias, se somasse, você vende essa plataforma por 3 mil, mas se somasse o preço dos produtos que estão lá dentro, você acha que dava quanto, mais ou menos? A gente fez essa soma, dá uns 24 mil reais, alguma coisa assim. Porque eu vendi, tem treinamento lá, tem um treinamento lá que é um de YouTube. Eu já fiz muita venda no YouTube com um método que eu chamo de funil over deliver, que é um funil de vendas no YouTube com 3 vídeos. Que a gente faz 3 vídeos. Para você ter ideia, eu já vendi 5 mil cursos com um vídeo só postado para esse funil. 5 mil cursos. E esse treinamento eu vendi, e isso daí por 3 mil reais só ele. Só esse treinamento aí, ele está disponível lá. Então, todos os treinamentos que eu já vendi separados estão dentro dessa comunidade. E tá tudo lá, entendeu? Todo o material que eu construí desde 2021 para cá, quando eu comecei a ensinar a audiência, tá tudo nessa plataforma. Gente, vocês poderiam estar pensando, mas o que esse curso tem a ver com Divina Riqueza? O que esse material que o Elias está ensinando tem a ver com o curso de espiritualidade e prosperidade? A correlação é direta. Primeiro, se o Elias estivesse na fase dele antes de se converter a Deus, com certeza ele não teria sido escolhido para dar aula aqui no Divina Riqueza. Por quê? Porque um pré-requisito da escolha dos professores foi ter um forte vínculo com Deus. Então, isso é um viés que acompanha todos os treinamentos do Elias. Vocês não vão ver o Elias ensinando a tirar proveito das pessoas, a sacanear as pessoas, a manipular as pessoas. Não é isso que ele ensina. Vocês vão acompanhá-lo no Instagram, vocês vão ver os vídeos dele e vão entender isso. Ele alerta a gente o tempo todo no Instagram dele para o quanto essa juventude está se perdendo, está perdendo os valores, e o quanto a gente tem que resgatar isso nos nossos filhos, sejam jovens, adultos ou crianças. O conteúdo do Elias é um conteúdo super do bem.
e esse é um dos motivos para ele ser um dos nossos professores. Outro motivo é o fato de ele ter dado a virada na vida dele e hoje ter muita prosperidade. Ele já teve lá atrás, e aí ele perdeu, porque ele perdeu o caminho, se desconectou, teve crenças limitantes espirituais, e aí conseguiu descobrir que não, o nosso Deus é um Deus da prosperidade, e hoje ele gera muita prosperidade. Imagina que ele vende cada vaga por 150 mil e tem gente em fila de espera para fazer parte desse trabalho. Como é que eu sei disso? Porque as pessoas me falam. Muita gente conheceu Elias através do meu trabalho e veio me perguntar, é bom mesmo, Marcelo? Eu fiz a maior propaganda do Elias para um monte de gente e eles me contam hoje, estou querendo entrar no trabalho do Elias, mas não tem vaga. Então, sim, hoje o Elias tem uma vida com muita prosperidade e ele sabe ensinar as pessoas a terem essa mesma vida através do Instagram, sem se desconectar de Deus. Mas o motivo principal não é esse. A gente ajuda a construir o mundo à nossa volta. E através da tua mensagem, você pode construir um mundo muito melhor. Tem um monte de canal no Instagram que é só canal de mensagem motivacional. E tem mais de 3 milhões de seguidores, e a pessoa nem cria a mensagem, ela reposta a mensagem de outros canais. O trabalho dela é procurar essas mensagens, essa é legal. Aí ela pega e põe no canal dela. E esse canal tem mais de 1 milhão de seguidores. Aí ela faz a mesma coisa no YouTube. E o YouTube monetiza, ele paga por visualização. E aí você começa a ganhar $5.000 por mês só com os vídeos que você posta que não são de sua autoria. Gente, tem um mundo esperando por vocês que vocês desconhecem. Tem um mundo inteiro pela frente que vocês desconhecem. Elias, eu tenho certeza que nessa hora está batendo todos os medos e inseguranças num monte de gente que está aqui. Porque o primeiro sentimento é, não é para mim. Eu não tenho cabeça para isso. Eu não sou inteligente. Esse mundo, eu tenho mais de 50 anos. Esse mundo é para os meus filhos, para os meus netos. O que você pode dizer para essas pessoas? Olha, nós temos clientes de todas as idades. Tem pessoas, o Renato, por exemplo, que foi meu primeiro case, ele é gago. Eu lembro até hoje, quando a gente fez a primeira call, ele começou a gaguejar. Aí eu falei, meu Deus, como é que a gente vai fazer um gago falar na internet? E ele foi e ele fez com o que ele tinha na mão. Então, se tem alguém que tinha que ter todas as desculpas, era ele, que ele gaguejava no vídeo e não conseguia. E ele tem 6 milhões de seguidores. Então, a gente tem pessoas já de idade seguindo o método. Tem muita gente que não tinha familiaridade nenhuma com a câmera, que mesmo, e não precisa ter, tá? A gente muitas vezes fala, eu preciso falar muito bem, eu preciso ter uma dicção perfeita. Se a gente, na aula que a gente vai ter no Divina Riqueza, eu vou mostrar muitos exemplos de vídeos que viralizaram para vocês verem. Vocês vão perceber que é uma coisa simples. Tem o projeto da Sueli, que ela ensina, olha o projeto dela, ela fala para cuidadores de idosos. Talvez você já tenha visto algum vídeo dela, ela fala filhos e filhas que cuidam de pais idosos, ela usa muito esse termo. Ela começou a falar, não tem a maior habilidade em gravar vídeos, e os vídeos dela batem 1 milhão de views, ela está crescendo muito rápido. Então, é só querer fazer. Qual que é o único requisito que a gente precisa para crescer na internet? É querer. Porque coisa para ensinar todo mundo tem. Todo mundo tem coisa para ensinar. Não precisa de habilidades técnicas mirabolantes, não precisa ser formado em 10 faculdades, não precisa de nada disso. A única coisa que eu preciso eu tenho uma mensagem de mim que eu quero levar para as pessoas. Ponto. É o único requisito. Não precisa de câmera cinematográfica. A maioria dos meus clientes grava com o celular, assim, segurando. Não precisa de nada rebruscado. Então, o que eu posso dizer é, se você quer, se permita. Porque o ano vai passar, final do ano que vem, se você não fizer nada agora, você vai estar se lamentando. As pessoas não se arrependem de ter visto, eu não vi tantos Reels quanto eu gostaria. Ninguém se arrepende disso. As pessoas se arrependem de coisas que deixaram de fazer. Eu aproveitaria esse impulso para tomar uma decisão que pode mudar a sua vida para sempre. Porque não precisa de nenhum requisito, é só querer fazer. Se você quiser fazer, você tem os requisitos para dar certo.
Elias, eu acho que tem uma coisa muito forte no que tu falou agora. Olha só, eu nunca imaginei que tinha um canal de alguém que ensina os filhos a cuidarem dos pais que estão com que precisam de cuidador, né? Que estão com alguma debilidade, que estão com alguma dificuldade. Mas, meu Deus, a quantidade de gente que deve estar precisando desse conhecimento, porque nem todo mundo tem dinheiro para pagar um cuidador. E aí, de repente, o filho se vê com o pai com Alzheimer, ele que vai ter que cuidar, ele se sente completamente sozinho. Quantos de vocês já passaram por essa dificuldade de ter que cuidar de uma mãe acamada, de um pai acamado, não saber como fazer isso e não saber para quem perguntar? Imagina alguém que gera um conteúdo gratuito na internet ensinando isso. E aí, gente, tem uma coisa que eu aprendi e que o Elias aprendeu também e que vale a pena vocês saberem: não façam pelo dinheiro. Aliás, eu estou ensinando isso para vocês desde o início. Quando eu comecei a falar de gratidão, não era nem no Instagram, era no Facebook. Quando eu comecei a falar de gratidão, e eu comecei porque me deu um impulso no coração, e naquela época, era 2016, ninguém falava em gratidão, ninguém, não era modinha como é hoje. Aliás, quem fez virar modinha, modéstia às favas, fui eu. Porque eu tive tanto aluno da gratidão, 100 mil pessoas falando desse tema, imagina cada um dos 100 mil falando para um monte de gente, virou uma epidemia no mundo todo, porque eu tenho aluno em 40 países, mas eu fui a primeira a começar a falar de gratidão. Em 2016 as pessoas não falavam, e eu falei pensando, um dia eu vou lançar um livro sobre gratidão, um dia eu vou criar um curso. Não, me deu vontade de fazer, eu acho que foi 15 dias, desafio 15 dias da gratidão, e todo dia eu postava, fazia um post no Facebook para as pessoas agradecerem embaixo. Só que aconteceu uma coisa curiosa, o meu Facebook, que tinha 2.000 pessoas naquela época, pulou para 12 mil, só de eu fazer esse desafio da gratidão. Eu falei, uau, tem uma coisa aqui acontecendo. Aí um dia eu tomando banho, eu senti Deus tocar meu coração e dizer, você vai criar um curso de gratidão, um curso online. O nome vai ser A Gratidão Transforma, ele vai funcionar assim, 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 vai ter exercícios, as pessoas vão aprender, vão praticar. Eu saí do banho, eu sentei no computador, eu escrevi o curso inteiro. Uma semana depois, o curso estava gravado e o livro estava pronto, A Gratidão Transforma. E aí eu fui lançar para vender pela primeira vez. Até então eu estava fazendo de graça, gente. Eu não cobrava um centavo. E aí todo mundo do meu grupo de negócio, da minha mentoria, foi contra. Falou, Márcia, que é isso? Quem é que está comprando curso de gratidão? Deixa de ser louca, de ser surtada. Gratidão é na igreja, gratidão é de graça, ninguém vai querer comprar. 100 mil alunos da gratidão eu tenho hoje. Mas começou de graça, então não faça pensando, quanto dinheiro eu vou ganhar. Porque se a gente faz assim, a gente já fica tão estressado, aí ninguém me comprou nada, ninguém pagou nada, meu Deus, não está funcionando. Não, faça pelo prazer de ajudar o mundo. Você tratou um filho com câncer e precisou lidar com toda a dor da perda. Você tem um filho autista que exige cuidados especiais. Você tem um pet que fazia xixi no tapete e você precisou ensinar ele a não fazer mais. Você faz arranjos maravilhosos com flores para a sua casa. Eu não sei, ensina de graça, ensina pelo prazer de ensinar, ensina pelo prazer de ver tua audiência crescer. E mais para frente você vai dizer, será que isso não podia virar um produto? Será que eu não podia vender e ganhar dinheiro com isso? E o dinheiro vai vir como consequência. É assim, Elias? Foi nessa ordem que você fez as coisas também? É assim. É assim. E eu vejo isso muito... Porque quando a pessoa coloca muita energia na questão da... Preciso fazer para ganhar dinheiro, isso, para mim, atrapalha mais do que ajuda. Porque a pessoa fica ansiosa, fica querendo, sabe? Ela se sabota por conta dessa pressão interna que ela bota nela mesma. Eu acredito que todo negócio começa... Até o nome da minha empresa é Core. O que é o core? Eu acredito que a audiência é o núcleo de qualquer negócio. Então, todo negócio que eu começo é construindo conteúdo e audiência. E as pessoas vão chegando. E aí essas pessoas mesmo vão me falar o que elas querem. Elas falam, pô, você podia ter isso. Muitas pessoas chegam no meu perfil e falam, você tem mentoria? Eu nem falo da minha mentoria no meu perfil. E as pessoas me pedem mentoria. Então, é uma coisa que, naturalmente, quando você for postando conteúdo, quando você for atraindo as pessoas para o seu perfil, falando de uma coisa que você faz bem, que você já faz no seu dia a dia, as próprias pessoas vão começar a falar das dores dela, pedir ajuda,
e naturalmente você vai ter o melhor produto para essas pessoas. Então, eu sou o maior defensor de você primeiro produzir conteúdo e as oportunidades vão aparecer da onde você menos imagina. Surgem oportunidades. Por exemplo, ó, uma história legal. Tem uma cliente nossa que chama Veridiana Cavalieri, que ela é mentora de líderes. Ela ensina empresas a terem líderes melhores. Ela forma a liderança nas empresas, né? E capacita esses líderes. E aí ela tinha um sonho de dar treinamento em uma empresa. Ela tinha esse sonho e ela mandava e-mail para essa empresa, mandava a palestra dela para essa empresa, tentava entrar em contato com essa empresa por anos, porque o sonho dela era dar um treinamento. Ela falou, um dia eu vou dar um treinamento nessa empresa. E nunca a empresa respondia. E aí ela começou a produzir conteúdo com o nosso método, ela cresceu muito rápido. Ela saiu de 80 mil para 500 mil seguidores em 3 meses, praticamente. E adivinha o que aconteceu? Ela recebeu uma mensagem dessa empresa que ela queria. Ela conta chorando esse testemunho, contou na nossa imersão. Ela recebeu uma mensagem dessa empresa dizendo, eu quero contratar você para dar um treinamento aqui. Então, quando a gente produz conteúdo, e ela nem estava vendendo nada nos conteúdos dela, ela só estava postando as dicas para líderes, nem tinha um produto ainda para vender, e a empresa que ela sempre sonhou dar treinamento procurou ela por conta dos conteúdos. Então, eu acredito que quando existe uma lei que é a seguinte, quem planta, colhe. Essa lei não vai ser quebrada, nunca vai ser quebrada. Então, se todos os dias eu estou plantando, mas claro, plantando a melhor semente, na melhor terra, com adubo certo, regando, que aí são as técnicas, né? Para você fazer a sua mensagem chegar. Então, você todos os dias está plantando uma semente numa terra boa, botando o adubo certo, regando, vai crescer. E os frutos são incontáveis. Você vai até, caramba, não sabia que havia fruto tão docinho. Vão começar a surgir oportunidades de onde você menos espera. Então, eu defendo muito isso, sim, Márcia, de começar entregando valor e com o tempo vão nascer os melhores produtos. Ô, gente, e foi exatamente nisso que o Elias me ajudou, porque eu nunca fui preguiçosa, vocês sabem disso, eu sou super batalhadora. Eu produzia muito para o Instagram, muito. Eu já tinha mais de 6 mil postagens, e o raio do meu Instagram parou em 900 mil seguidores. Claro que a maioria vai dizer, mas 900 mil tá maravilhoso. Tá, mas a gente não suporta ficar patinando. A coisa não ia para frente, não ia para frente, não ia para frente, não crescia. E aí o Elias foi lá com a mãozinha dele, com as técnicas dele, que são essas que ele vai ensinar, tanto na aula ao vivo que ele vai fazer para a gente, como lá na plataforma que ele está dando de presente para quem entrar hoje até meia-noite, e para quem já entrou. E ele apertou o parafuso só, ele fez pequenos ajustes, ele mudou o formato, eu não mudei o assunto, eu não mudei, mudou, assim, ele mudou aqui, eu falei, Elias, mas só isso vai fazer alguma diferença? Ele só dizia, faz, Márcia, só confia, me dá um crédito, faz. E aí os rios começaram a decolar. Meu Deus do céu, vocês vão olhar no meu Instagram, tem um monte de rios com mais de 1 milhão de visualizações, gente. Eu não tinha nenhum rios que chegava nem a 300 mil visualizações, imagina 1 milhão. Vários, a todos dão certo? Não, é claro que não, a gente vai testando, e nem sempre a gente sabe qual vai dar certo. É muito louco, tem rios que a gente faz e diz, será? E de repente o negócio, uau, deslancha, né? E a gente vai testando, aí o Elias vai apertando o parafuso, vamos por aqui, vamos por aqui. E o resultado é muito rápido, não é esforço, é foco na direção certa. E é nisso que o Elias é muito bom, ele vai poder ajudar muito a gente. Se tem alguém que pode te ajudar ao teu conteúdo chegar para o mundo, essa pessoa é o Elias. Elias, eu estou muito grata, eu sei que o teu tempo é extremamente escasso, eu sei da quantidade de pessoas que te procuram, eu sei o quanto você ou está gerando conteúdo para o teu canal, ou para todos os teus clientes, criando curso novo, fazendo evento ao vivo, que você faz um monte, no estúdio direto, antes de começar a aula, você estava no estúdio gravando. Eu sei que para ti é difícil parar tudo, para dar essa aula gratuita para a gente, para dar aula depois dentro da plataforma para os alunos do Divina Riqueza, que é uma aula no Zoom, tá, gente? Então, não só
vocês vão nos ver e ouvir, mas nós vamos ver e ouvir vocês também. Então vai ser legal que vocês vão poder fazer pergunta direta para Elias. A gente vai abrir a câmera, a tua câmera, o teu microfone, e você vai poder perguntar. Então é um trabalho que ele cobra 150 mil para acontecer em grupo, e você vai ter possibilidade de ter essa ajuda do Elias. Então é uma coisa muito, muito, muito especial. E a plataforma dele, que tem mais de 20 e tantos mil reais de treinamento lá dentro, que ele cobra 3 mil reais, e quem entrar hoje até meia-noite vai ganhar. Elias, eu sou muito grata. Já era, né? Eu sou grata pelo que você fez pelo meu Instagram, porque não é métrica de vaidade. Hoje são 2 milhões e 100 mil seguidores. E a gente sabe que é muito mais, né? Porque tem gente que assiste e não segue. Não é o número. O número é legal? É. Eu gosto de contar? Claro que gosto. Não vou fingir que não me importo. É legal chegar num lugar, 2 milhões de seguidores, uau, me dá um autógrafo, sim. É muito bom para o ego, sim. Mas mais do que isso, as vidas transformadas. Eu não saio um dia na rua sem alguém me parar para dizer, Márcia Luiz, você transformou a minha vida. Posso bater uma foto com você? É todos os dias, Elias. Eu vou no supermercado, alguém me para. Então, poder ter esse impacto na vida de milhões de pessoas, gente que ia se matar e que desistiu do suicídio com a minha ajuda, gente que o casamento estava acabando e hoje a relação está boa, gente que deu um salto enorme na prosperidade, e boa parte disso eu devo a você, porque você mais que dobrou a minha audiência. E eu não teria feito isso no curto espaço de tempo que eu fiz sem a tua ajuda. E hoje você está podendo fazer isso pelos meus alunos do Divina Riqueza também. Então, meu amigo, eu tenho uma gratidão eterna. Não vai ter jeito de eu te pagar. Conta comigo se precisar na sua vida, porque a minha dívida de gratidão com você é para sempre. Pô, Márcia, imagina, a minha missão é ajudar bons projetos, boas vozes a serem ouvidas, né? Então, eu fiquei muito feliz de fazer parte desse processo de crescimento. Tem muito mérito seu, que é uma pessoa que faz, então não dá para eu fazer sozinho nada. Então, eu basicamente peguei um conteúdo que já tinha dentro de você, só dei uma empacotada ali e você foi e fez. E gravou os vídeos, que é o que tem que ser feito. Já me indicou muito cliente também, então também tenho muita gratidão às indicações que você faz. E pode contar comigo, acredito que o que a gente tem uma caminhada juntos aí para sempre, né? Então você pode contar comigo para o que você precisar, você sabe disso. Me deixo à disposição também para ajudar os seus alunos do Divina Riqueza, com a aula que a gente vai fazer, com o treinamento. E a minha alegria, a minha dopamina, eu falo para todo mundo isso, né? Não é o meu crescimento no Instagram. Teve até um tempo que eu só estava ajudando os outros e não estava fazendo o meu, né? A minha dopamina é ver as pessoas crescerem. Eu gosto também de crescer o meu, mas não é a maior dopamina. Eu fico muito mais feliz quando eu pego um perfil ali do zero e essa pessoa cresce, sabe? É a minha maior felicidade. Então, eu espero gerar bons frutos aí para sua turma e que as pessoas consigam ter essa verdadeira prosperidade aí. Eu vi uma mensagem esses dias que a prosperidade mundana é diferente da prosperidade de Deus, né? Prosperidade de Deus é quando envolve outras pessoas, é quando você gera frutos que alimentam outras pessoas, né? E é isso que a gente está para fazer aqui, né? De servir as pessoas para que elas gerem frutos, para que outras pessoas sejam abençoadas também, que elas possam multiplicar o que elas vêm aprendendo com você sobre a gratidão, sobre a prosperidade. E eu fico muito feliz em fazer parte disso. Conta comigo, tá bom? Gratidão, Elias, gratidão. Gente, amanhã tem aula de novo às 20 horas, mais um professor do Divina Riqueza que vocês vão amar também. Então, se preparem, continuem aprendendo, quero todo mundo aqui. Beijo no coração, gratidão. Beijo, pessoal. Eu, durante muito tempo, mais de um ano, as minhas contas andavam sempre muito desequilibradas. Basicamente, eu gastava mais do que ganhava. Isso acabava por trazer muita instabilidade e stress para a minha vida. Eu estava num momento emocional muito ruim. Eu estava numa tristeza profunda. No começo do ano, eu estive numa situação difícil, sem perspectivas, triste, trabalhando muito, mas não tendo resultado financeiro e muito menos animosidade. E com 70 anos que tenho, eu estava me sentindo bem desafiada pelas ferramentas do digital. E no momento que eu estava completamente perdida, pedindo a Deus para que eu conseguisse me reconstruir novamente. Chegou a mentoria da Márcia, eu falei, chegou no momento certo.
eu senti um chamado muito forte, mas ao mesmo tempo tinha uma voz que me dizia assim: olha lá, hein? Vai comprar outro curso? Não vai fazer, não vai concluir. Bom, eu continuei insistindo. Mas eu ainda me sentia insegura, principalmente se eu ia ou não ia dar conta do financeiro, se eu ia conseguir prosperar. E em dezembro de 24, eu comecei a assistir as lives gratuitas da Divina Riqueza. E aí tudo mudou para mim. Mas eu nem imaginava o quanto a Divina Riqueza ia tocar fundo no meu coração. Eu senti dentro de mim que eu precisava estar naquela mentoria. Iniciaram-se as aulas gratuitas e toda noite eu estava ali assistindo todas as aulas. Mas naquele momento eu estava com um problema financeiro e não via nenhuma possibilidade de estar participando. Eu lembro que eu tive que decidir até se na época eu comprava um celular novo, que é a ferramenta do meu trabalho, ou se eu faria a mentoria. De repente algo inusitado aconteceu. Entrou o limite no meu cartão de R$300, era justamente o valor que eu necessitava naquele momento para fazer a inscrição. E eu não pensei duas vezes, eu me inscrevi na hora, me entreguei de verdade aos exercícios, às orações, às aulas, e tudo começou a mudar. E a cada live a minha certeza crescia e o meu medo diminuía. As orações diárias fazem com que você inicie o dia diferente, já conectado com Deus, com o divino, fazendo a oração, meditação e também deixando Deus falar na tua vida, te posicionando, te dando a direção certa, o que é maravilhoso. Porque os cursos da Márcia sempre são muito leves, luminosos e ao mesmo tempo profundos e, tal como a natureza, fazem emergir o nosso melhor. Essa revelação me levou a romper um ciclo geracional de escassez, pobreza e miséria que eu já estava vivendo há muitos anos, e hoje eu posso dizer com convicção que a minha história está sendo ressignificada. E eu decidi, claro, pela mentoria, porque eu sei que o retorno que ela vai me dar é muito grande, né? E assim foi. Eu comecei a fazer os conteúdos gratuitos. Bom, eu me inscrevi. E logo no início do meu propósito veio à tona novamente. E os resultados começaram. Eu tinha vontade de ter um salão de beleza e em janeiro de 2025 eu consegui. Estou aqui no meu espaço lindo, maravilhoso. Se você me perguntar, tá, mas o que de mensurável aconteceu pra você? Aconteceu isso aqui, ó. Gostou? Pois é, eu adquiri esse carro novo. E como que eu fiz isso? Porque não foi mágica, é óbvio, né? Como foi que isso aconteceu? Bom, eu fiz o que o curso está me propondo. Fiz as mentalizações diárias, fiz as atividades, escutei os áudios diários e tenho o meu momento de intimidade com Deus diariamente, que isso é muito importante. E Deus tem falado comigo. E a partir dali, gente, tiveram muitas mudanças significativas, muitas bênçãos chegando em minha vida. E ano passado a demanda por essas consultorias e treinamentos estavam muito baixa, eu não consegui encontrar um caminho de como atrair, estar conectada com o público certo. E aí esse ano começaram a aparecer várias empresas buscando por orçamento, interessadas no meu trabalho, pedindo proposta. Inclusive, logo já estou comprando um celular novo. Outra coisa também foi a nossa mudança de casa. Fiz um caderno de metas, fiz o meu quadro da prosperidade, preenchi o meu cheque. Em seguida, foi eu ver, minha gente, o meu cheque de R$100 mil se materializar. Eu ver R$100 mil na minha conta, que era justamente para iniciar a construção da minha casa, que estava lá no meu quadro da prosperidade, também no meu caderno de metas para esse ano de 2025. Eu, em abril, consegui equilibrar as minhas contas. Isso é uma das conquistas. A outra, muito importante também, tem a ver com a minha conexão com Deus, que aumentou bastante, a minha fé também. E agora em 2025 me matriculei no curso e acabamos de assinar um contrato no valor de R$1 milhão. E ainda não parou por aí. Na outra semana, uma causa na justiça que já vinha há muitos anos recorrendo do meu filho, que era um benefício de BPC. E por incrível que pareça, foi aprovado. Ele hoje já está recebendo efetivamente esse benefício. Olha, eu posso dizer para vocês que são muitas bênçãos que têm chegado, mas uma delas é muito especial. O meu marido está fazendo a mentoria comigo e eu sinto no meu coração que nós estamos crescendo juntos como família e como seres humanos. Hoje nós oramos juntos, planejamos juntos, sonhamos juntos.
Mas a coisa mais incrível que está acontecendo comigo é que meu coração está em paz. Eu tenho certeza que a prosperidade está na minha vida e que ainda vai ser muito mais abundante. Isso, gente, não tem preço. Quando eu me pego desanimada, quando eu me pego com alguns problemas, eu ouço, eu estudo, todos os dias eu aplico aquilo que eu aprendi. E aí vem a lição de vida, né? Que o erro... Não é erro, né? O erro, quando você entende o que é, ele se torna, na verdade, uma oportunidade, um aprendizado. Às vezes você perde um jogo, mas você não perdeu o campeonato ainda, né? Então, é aprender com esse erro e continuar. E tomar cuidado para não cair de novo na rotina, no automático. Não se desconectar, né? Isso foi muito importante na nossa vida. Nós vimos o quanto Deus nos iluminou e mostrou de novo qual era a direção, qual era o caminho que nós precisávamos retomar. Este não é um curso igual aos outros. Este é um curso com grandes mentorias. Claro que o agradecimento em grande vai sempre à Márcia Luz. Ela sim tem os louros. Ela sim tem o sacrifício de nos aturar. Ela sim tem o prazer de nos ensinar. Essa mentoria, ela tem aberto, digamos assim, a nossa mente. O grande ganho até agora é sobre a compreensão do que é a verdadeira riqueza, o que é a verdadeira prosperidade, a nossa relação com Deus. Gente, é real e eu posso provar isso. É o alinhamento dos nossos propósitos e nossos valores, que as nossas energias mudam e todas as oportunidades elas começam a fluir em nossa vida naturalmente. É por isso que hoje eu estou aqui para agradecer a Márcia Luz e todos os outros mentores que fazem a mentoria Divina Riqueza. Nesta altura conseguimos uma benesse, depois de tantas que já conseguimos, ao abordarmos e abraçarmos a Divina Riqueza. Já este ano conseguimos bater o recorde de faturação da nossa empresa desde 2020. Portanto, venham connosco, venham para a Divina Riqueza e venham buscar bênçãos, sejam felizes. Isso não é mais surpresa, não é sorte, é gratidão em ação, é o universo respondendo. Se você também sentiu esse chamado, vem para a Divina Riqueza, ficar íntima de Deus tem feito verdadeiros milagres na minha vida e pode fazer na sua também.